Tudo bem? Tudo bem. Estão me escutando bem? Sim, perfeito. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Isabel. Sou estudante da Conscienciologia já há algum tempo, aproximadora faz pouco tempo, né? Então é um grande prazer estar aqui com vocês, dividindo essa experiência que eu tive há pouco tempo. E eu vou apresentar para vocês hoje uma paratecnologia extratora de ectoplasma ou aparelho extrafísico para extração de ectoplasma. Né? A gente definiu esse nome junto com a professora Virgínia, desse aparelho, que apareceu aí na Procin, a primeira vez que ele apareceu. Antes disso, eu acho que é relevante eu informar para vocês que o meu marido, né, essas consciências que eu vou relatar aí na apresentação, o meu marido, ele também visualiza, inclusive essa madrugada ele viu também um deles aqui, e ele fala que também sente que são consciências que emanam uma energia agradável, não percebe nenhuma energia densa ou negativa, tá bom? Já é uma sincronicidade aí. Por favor, Virgínia, pode... Bom, em todas as projeções, né, antes de eu entrar aí realmente no aparelho que eu vou apresentar, é importante eu falar para vocês que tem uma consciência que eu denominei aí ser prateado, ou amparador prateado, que ele me acompanha desde novembro de 2018, e ele aparece em todas as atividades da Procin, todas, sem exceção. Às vezes eu não relato lá no caderno, mas ele aparece. E ele tem esse paravisual aí que meu filho ele ilustrou para mim. Ele é um paravisual masculino. O porte físico ele é igual aí de um humano mesmo, com proporções perfeitas, tá? Ele é todo prateado e ele emana luz ali pelo frontochakra, cardiochakra e na ponta dos dedos. Não tem nariz, pelo menos, né? Para mim, não tem nariz, não tem boca, não tem orelha. E assim, ele tem uma energia extremamente fraterna, extremamente amorosa. E eu coloco que pode ser um dos longilíneos, que uma em específico falou muito dele para mim, que inclusive aparecia muito lá no aproximário, na porta do aproximário. E o meu marido também relata ver bastante ele aqui em casa, principalmente na segunda-feira. Pode passar. Se alguém, por acaso, né, do grupo, viu alguma coisa parecida, depois quiser comentar, né, pode ficar à vontade, tá bom? Pode passar, Virgínia. Aí tá ele mais para vocês darem uma olhadinha, como ele se apresenta. Né? Bom, a primeira vez que apareceu a paratecnologia foi na Procin do dia 4/1. Durante a atividade, abriu-se um portal interdimensional e apareceu ali um rapaz jovem, muito jovem, devia ter uns 18, 19 anos, magro, alto, de cabelos lisos, compridos até a altura do pescoço. Ele vestia calça e camisa azul clara, cinto preto e sapato preto. E essa consex, ele segurava um aparelho de formato retangular com 2 tubos, um de entrada e o outro de saída. E telepaticamente ali eu tentei manter um contato com ele, perguntei para que servia aquele aparelho, e ele não respondeu, só pediu que eu acompanhasse. E nessa hora abriu-se aí como se fosse uma tela realmente de televisão, e mudou ali o ambiente. Pode passar, Virgínia. Né? E eu notei que ele escaneava, né? Tinha uma Consim, né? Que dormia, ela aparentava ter uns 50 anos, ela vestia aí uma roupa florida, cor-de-rosa e amarela, coberta com lençol bege. Ele escaneava e captava alguma coisa dela ali, né? E parecia ser o ectoplasma. Eu não entendo muito de ectoplasma, a partir desse momento aí eu estou começando a pesquisar alguma coisa sobre ectoplasma. E assim que finalizou, que ele terminou, ele voltou ali no campo da Procin e ele fez esse mesmo processo da aproximadora Berenice, da Karina e da Vali. Né? Ele passou nelas igualmente e passou nessa senhora de 50 anos, mais ou menos. Logo em seguida, a tela se apresentou em forma de hospital. Ela muda, né? O campo muda para um hospital e eu fiquei atrás de um homem vestido de branco.
e eu podia observar o rapaz, e eu percebi que aquela consim que estava ali, estava no processo de dessoma, e no momento, inclusive, eu achei que ele estava captando ali o ectoplasma daquela consim, e eu falei, bom, ele deve estar ajudando a dessoma dessa consim. Aí, pode passar, Virginia. Aí teve um dia que eu estava no meu trabalho, isso foi numa quinta-feira, né? Eu apresentei o horário, né, 2h45 da tarde, e eu terminei o atendimento e eu comecei a limpar os meus instrumentais, né, gente? Eu sou podóloga, enfermeira pediatra, então fui fazer uma limpeza aí dos meus materiais, e de repente eu comecei a pensar na máquina, nesse aparelho, e eu senti o meu corpo inteiro vibrar, né? Uma corrente elétrica tomou toda conta do meu corpo, eu resolvi sentar e manipular as energias, fazer o EV, né? E aí eu senti a saída, né, do corpo, eu sempre saio para o meu lado esquerdo, né, meu corpo vibra bastante, e eu saio ali pelo lado esquerdo e fui transportado para um lugar branco. E nesse lugar, assim, não tinha mais nada, só o aparelho, a paratecnologia ali flutuando, né? E aí eu vim com um questionamento que eu acho que até tinha conversado com o seu Israel, ou com a Virgínia mesmo, sobre alguma coisa desse aparelho ser cosmoético. Aí eu perguntei, né? Eu voltei e fiz esse questionamento, eu escrevi, né? Esse aparelho é usado de forma cosmoética? Qual é a real função? E por que ele se apresentou durante o dia? Porque até então, para mim, ele estava ajudando na dessoma, né? Por isso que eu fiz esse questionamento. Pode, por favor, tá passando, Virginia. Bom, aí na Procim do dia 19, na noite, né, anterior, durante a participação da Procim, novamente apareceu o rapaz, abriu-se o campo e apareceu o mesmo rapaz com o aparelho, no centro do pilar energético. E em seguida, ele, na hora que ele começa a virar, ele aparece como o seu Gesael, que na época, eu não lembro se ele era aproximador, ele já é um colaborador nosso hoje, né, da Procim, ele se transformou no seu Gesael. E nesse mesmo dia, na madrugada, eu tive uma projeção, né? E com o seu Israel desenhando a máquina para mim. Pode passar, por favor, Virginia. Bom, aí no mesmo dia 19, né, que eu voltei novamente para o corpo e novamente eu saí do corpo, né? Fui dormir com aquela sensação realmente de muito amparo e despertei. E assim, na hora que eu comecei a despertar, ocorreu a projeção. E eu vi na sacada do meu quarto essa figura aí que vocês estão vendo, né? Essa Poncex, é um extraterrestre baixo, parrudo, de uma coloração verde com uma coloração mais clara. O meu filho também desenhou aí. Aqui na cabeça dele, que não dá para representar no desenho, né? Ele não conseguiu. Mas é como se fosse uma gelatina. E inclusive aparece ali dentro da cabeça dele alguns fios, algumas coisas assim que eu não sei identificar. Eu coloquei como cristais, né, no sobretudo dele aí, porque é algo que eu vi ali, mas eu não sei se é esse material, tá? Se é um cristal. E tem um colar também verde que segura esse sobretudo embaixo, né, aqui em cima e embaixo. E o meu marido também viu essa Consex, mas ele acha que ele tem como se fosse uma Consex de energia feminina, né? Eu já acho que é uma energia masculina, mas ele também viu isso daí. Pode passar, Virginia. Bom, aí o que aconteceu? Eu flutuei com ele por um túnel assim escuro, mas uma velocidade enorme, enorme, e fui parar nessa sala novamente, né, toda branca, estava muito frio, e o rapaz, né, das outras projeções, que é o mesmo, segurava o aparelho nas mãos. E o extraterrestre, ele me disse, né, por comunicação telepática, que na Procim fica uma frequência vibracional de 4,32 Hz a 5,2 Hz. E antes do sono profundo, fica com 0,5 a 3 Hz, que é um campo ideal para a captação de ectoplasma. Assim, eu não tive tempo, gente, até por conta do meu trabalho, porque eu realmente não fiquei bem, de pesquisar essas frequências. Eu não conheço, não me aprofundei ainda, é por isso que ainda está em estudo. Se algum colega também tiver alguma informação sobre isso, né, é bacana se puder me ajudar nessa continuação desse estudo, o porquê disso daí, tá bom? Pode passar, Virginia. Bom,
No dia 9 também, aí também na madrugada após a Procin, né, vocês veem que, assim, depois que eu comecei a participar da Procin, a coisa, assim, parece que foi acontecendo mais de uma forma, de umas projeções muito mais lúcidas, e aí eu falo em blocos, né? Pode ver que foi em blocos, aí foi em sequência. O aparelho apareceu no campo e tive a mesma sensação de amparo na noite do dia 19, tá? Quando eu fui dormir. Na madrugada eu acordei, senti novamente o meu corpo vibrar, tá, gente? Isso é uma sinalética minha que eu já percebi, meu corpo vibra e ele aí sai do meu lado esquerdo e eu vi novamente o extraterrestre, porque eu ainda tinha muita pergunta, né, para ele. O porquê da máquina, como que ela funcionava. E foi a mesma coisa, né? Ele me explicou por telepatia que o aparelho extrafísico ele não ajuda no trabalho da dessoma, né? Ele faz sim a captura do ectoplasma e a emanação para os amparadores extrafísicos técnicos, né? Os aparadores de função, em dessomáticas, para ajudar no processo de dessoma. Mas assim, ele não é que ele captura ali na dessoma e ajuda, ele não é essa função. E foi-me esclarecido que essa paratecnologia faz a extração do ectoplasma, assim, da extração daquela, quando a pessoa está na dessoma, do restante daquele que fica. Quando a pessoa está, eu não sei se alguém já viu, quando a pessoa dessoma, muitas vezes fica aqueles resquícios do ectoplasma. Ele faz essa captação também do ectoplasma, né? Aí eu voltei para o meu corpo aí de forma bastante súbita e rápida. Pode passar, Virginia. Bom, aí, numa outra projeção que eu tive, o contato novamente do ectoplasma, aí, assim, fui novamente para essa sala branca e ele me dá uma breve explicação sobre o funcionamento do ectoplasma, que o seu Israel, com muita paciência e colaboração, desenhou, né? Ele tentou aí fazer o mais próximo possível do que eu vi a máquina. O ectoplasma, ele é captado pelo tubo superior. Esse ectoplasma ele é direcionado para o compartimento onde, no seu interior, há um sistema de cristais, tá, gente? Eu coloco cristais também porque eu não sei que material que é usado, que realiza um processo de congelamento e agrupamento dessas partículas ectoplasmáticas. Durante o processo de agrupamento, essas partículas se mantêm íntegras em sua essência, não sofrendo perdas de função, características e propriedades. E logo em seguida, essas partículas estão agrupadas, ela inicia um processo de multiplicação em larga escala, então, simultaneamente, são liberadas pela parte inferior do cano para a utilização dos amparadores extrafísicos. Pode passar, Virginia. Aí foi o desenho do seu Jezrael, ele fez para mim, né? Mais próximo do que eu pude passar para ele, né? Você vê que tem captura aí por cima, o ectoplasma. Aí ele tem um compartimento que ele faz todo esse processo e ele multiplica tudo isso e é enviado aí para os operadores de função nos trabalhos que eu vou falar logo em seguida, né? Aí uma outra projeção que eu tive ocorreu da mesma maneira como nas experiências anteriores. E a Consex, essa terrestre, ela me falou que a principal função da máquina é auxiliar os amparadores de função na baratrosfera, né? E que essa paratecnologia é usada nas dimensões de frequências mais baixas da baratrosfera, que até então comentei com a Virgínia, eu não sabia que existia. E aí eu fiz um questionamento, que dimensões seriam essas? Porque até então eu só fui na baratrosfera, né? Ele fala que é umas dimensões de difícil acesso e que somente um projetor experiente consegue alcançar, e com amparo grande, né? Então, assim, eu ainda não alcancei essa dimensão. E ela é usada muito na baratrosfera, ela faz toda essa captação. Então, até então, gente, só para poder explicar para vocês, eu achava que essa máquina era para ajudar na dessoma, né? E ajuda até um certo ponto, mas é muito mais usada na baratrosfera e abaixo, nessas dimensões, abaixo dessa baratrosfera. Eu não sei se alguém aí já foi, né? Já teve essa experiência. Pode passar, Virginia. E aqui fica como uma hipótese que todos que estão envolvidos na assistência, né, elevando assim a frequência vibracional do campo para a captação de ectoplasma, pode estar relacionado com a frequência vibratória antes do sono profundo,
E a Procin, né, ela favorece muito isso. A gente percebe aí o dia todo já uma energia diferente. Eu, nessa segunda-feira mesmo, quero agradecer vocês aí, que eu não agradeci, né? Às 4 horas da tarde eu senti muito amparo, eu não estava muito bem. E aí você percebe que realmente tem um amparo muito grande para a gente estar fazendo esse trabalho. E tá aí, gente, a minha experiência. Muito obrigada por todos terem ouvido. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou ter tido alguma experiência parecida, estou aqui. Obrigada, viu? Obrigado a você, Isabel, pelo relato, uma experiência muito produtiva, muito interessante, abrindo aí a linha de pesquisa de aparelhos, né, que possam ser usados extrafisicamente e, quem sabe, até intrafisicamente, né, no futuro próximo, trabalhando a questão aí da ectoplasmia, né, é interessante mesmo. E tem um detalhe, a gente sabe que a maioria das pessoas que dessomam antes da hora, ou seja, dessoma ainda com um quanto de energia suficiente ainda no holossoma. Então, quando ela dessoma, o corpo, né, o soma, então, que fica, ele fica ainda com certo resquício da própria energia consciencial ainda, dessa consciência, e vai até mesmo lá no sepultamento com essa energia. E essa energia, então, em outras linhas de trabalho, né, usam essa energia de cemitério mesmo para fazer alguma coisa que não assim assistencial, entendeu? Mas dentro desse viés do resquício de possíveis quantidades de ectoplasmas que são em excesso pós-dessoma. Então é interessante isso, porque essa máquina, né, esse aparelho, ele pode retirar esse excesso e esse excesso vai ser usado e com outro objetivo, aí numa outra dimensão extrafísica, mais densa, porque a gente sabe que o ectoplasma tem uma densidade muito grande, né, assim, em relação à matéria, quase como se fosse matéria. Então, ela pode ser usada em processos assistenciais, em regiões abissais, né, que são as regiões mais profundas da baratrosfera, onde existem as consciências mais patológicas possíveis. Então, realmente, é um procedimento bem assim viável, né, bem coerente, tem toda uma lógica por trás disso, e bacana, muito bom relato mesmo, né? Então, é positivo. Se alguém mais quiser comentar. A Cris quer falar, mas eu queria falar uma coisinha antes também, que eu achei bacana, que a gente vê nos relatos dos aproximadores, por isso que é importante a troca dos relatos após a Procin, né? Veja só o que a gente já consegue trazer a experiência da gente de uma maneira assim, trazendo, vamos dizer assim, comprovações, né? A gente percebe que há muita exteriorização de ectoplasma na Procin. E a Isabel, na projeção, ela, então, aquele rapaz, aquela consciex jovem, ela fez aquele procedimento na Consim que estava dormindo e depois ela foi retirar ectoplasma da Vali, da Berê e da Karina, né? Então, a gente percebe que os aproximadores falam mesmo, né? Dessa questão de muita exteriorização ectoplásmica, né? Muito bacana isso, é relevante para a pesquisa da gente, para comprovar as experiências que a gente tem, então, né? E às vezes, né, o próprio aproximador, ele se questiona, poxa vida, não senti nada, não percebi nada, mas veja só, a presença dele na Aprocin já pode promover essa doação de ectoplasma, né? Já promove toda uma doação dessa energia que vai ser usada para demandas interassistenciais. E às vezes a gente acha que a gente não está participando, né? Muito pelo contrário, a gente está fazendo uma doação intensa. Então isso é muito importante, né? Muito bacana, muito bom. Cris, quer falar? Na verdade, só queria parabenizar a Isabel pela experiência muito interessante, né? Uma foi confirmando a outra, eu achei muito legal, Isabel, muito bacana. Gostei muito da sua apresentação.
Walter, eu queria fazer uma pergunta. Oi. Você falou que fica com resquício quem morre e vai no túmulo, né? No túmulo. E quem é cremado, como fica esse resquício? Provavelmente, né, o processo de cremação já evita, né, ficar esse resquício aí de energia, entendeu? Então, já uma hipótese é que seria muito mais importante a cremação do que o sepultamento, né? Esse vestígio é usado para outra coisa, daí o que é? Retirado da cremação? Como que seria? O resquício que eu comentei, que é sepultado, geralmente é para magia, né? Processos de magia, que é para usar a terra do cemitério, porque ela contém essa energia. Entendi. Entendeu? É processos de magia, coisas que a gente, né, não se detém para conhecer, porque não é a nossa proposta, né? Mas processo de magia que usa todo... Mas na cremação, então, eu acho que ela desaparece com a cremação. Ela é retirada, pelo menos, do processo intrafísico, né? Ela já pode volatilizar e ser armazenada. E é interessante esse tipo de coisa, porque existe uma relação muito grande entre os processos intrafísicos e os processos extrafísicos. Eu costumo chamar de técnica da INEX. O que é técnica da INEX? É você comparar procedimentos intrafísicos com procedimentos extrafísicos. Por exemplo, no intrafísico, nós temos a nível da coleta de sangue. Então, o que acontece? Você senta numa poltrona e vai doar o seu sangue. E esse sangue, então, vai ser armazenado no hemocentro, né, que é o centro ou a central de distribuição de sangue ou de plasma e assim por diante. Então, provavelmente, como existe essa técnica no intrafísico, pela INEX, comparando, deve existir também no extrafísico, que é o que a Isabel está comentando, uma máquina que retira o ectoplasma, que não é o sangue no caso, mas é a energia, né, retira o ectoplasma em excesso, e vai ser armazenado e ser utilizado para algumas demandas interassistenciais. E eu vejo tudo isso com muita lógica, com muita coerência, com muito bom senso, né? Com uma possibilidade muito grande de realmente existir, né? A Cris queria comentar, Cris? Eu queria falar, não, é porque assim, eu venho observando, né, uma experiência, na verdade, pessoal, mas eu venho observando desde antes de eu estar na Conscienciologia, então isso já faz desde 2005, então eu estou me referindo também a antes de 2005, né, é que as pessoas que têm o seu corpo cremado, essas consciências, eu acho que elas adquirem lucidez mais rapidamente no extrafísico, porque, inclusive, essa comunicação que acontece com mais frequência nessa minha experiência pós-dessoma, mais rapidamente do que aquelas consciências que são enterradas. Não sei, essa é uma experiência que eu tenho, que eu já observo isso desde o período antes de eu estar na Conscienciologia, ou seja, de eu estar estudando mais aprofundadamente todas essas questões parapsíquicas, né? Então, eu acredito que seja por conta dessa questão mesmo, né? Aquele vínculo mais material, ele é desfeito. Então, pelo que eu estou vendo, a pessoa tem a consciência, ou a consciex, tenha uma condição maior de ter uma segunda dessoma, né, mais rapidamente. Claro, é para pesquisa isso, né? Legal, isso aí mesmo. E a experiência da Isabel, né, eu acho muito valiosa, porque na APROCIM, o objetivo é justamente auxiliar nos processos de reurbanização extrafísica. A gente sabe que o foco da assistência para a reurbanização extrafísica é fazer resgate de consréu, né? E essas consciências, elas estão numa condição de falta de lucidez muito grande, né? Então, elas não conseguem se ajudar, porque elas não conseguem nem se entender, não sabem nem
aonde que estão e o que está acontecendo realmente, né? E essa energia mais densa utilizada pelos amparadores é extremamente preciosa para poder dar esse choque de lucidez, mesmo que seja instantâneo, muito rápido, para que eles consigam fazer o resgate dessas consciências. Então, até o Newton tem um trabalho, uma pesquisa muito importante sobre consciências extrafísicas suicidas, e ele fala muito sobre isso, sobre a paracomatose, ou seja, essa falta total de lucidez, às vezes elas perdem até a forma do psicossoma. Então, esse aparelho e a nossa participação na Aprocim, eu acho assim muito bacana ela trazer isso, porque corrobora para a gente, para o grupo, a importância do trabalho que a gente faz às segundas-feiras, né? Levando a possibilidade desses amparadores também maravilhosos, que trabalham muito mais com a gente, mas que a gente, como uma mini pecinha lá, está atuando e ajudando nesses processos de poder resgatar essas consciências nesses ambientes baratrosféricos muito, muito densos, né? Então, a Isabel trouxe aí um trabalho, uma pesquisa fantástica também. Ontem eu conversei com ela, falei que é fantástica essa condição de lucidez que ela tem de encadear as projeções e continuar o assunto, e eu lembro quando ela começou a falar sobre isso, eu falava para ela, pergunta para o amparador isso, pergunta, e ela tem lucidez, pergunta e lembra da resposta, porque vocês vejam que são detalhes, gente. Quem é projetor aqui sabe que é difícil trazer esses detalhes depois da experiência, né? Então, os parabéns aí para a Isabel, nossa gratidão aos amparadores que trabalharam aí com ela e que trabalham com a gente na Aprocim. A Isabel quer falar. Eu só queria comentar uma coisa, né, que de repente o pessoal me vê agora, né, na Aprocim, mas eu estou na Conscienciologia, gente, há muito tempo, né? Então, eu acho que eu vim me preparando, porque, lógico, né, nova, com filho, faculdade, pós-graduação, não sei o quê, mas eu estou em contato com a Conscienciologia através do seu Eurides, né? Há bastante tempo, mas em 2018 que eu falei para a Virgínia que começou a realmente dar esse boom aí de projeção, essa lucidez. Tem muito que estudar ainda, né? Muita coisa. Mas não esse trabalho já vem aí há bastante tempo, né? Eu tô com 44 anos, vou fazer 45. Eu acho que com uns 30 anos eu já estava aí estudando alguma coisa da Conscienciologia. E assim, eu agradeço muito a Virgínia, né, pelo amparo aí que ela me deu, pelas explicações, pela paciência, para o Newton também, que me ajudou aí, me incentivou bastante, professor Newton, pela paciência do seu Gisrael em tentar, eu desenho pessimamente, ele foi aí com muita paciência, ele colaborou bastante com o desenho, viu? Eu agradeço bastante, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Interessante, né? Nós que agradecemos, viu, Isabel? Agradecemos a você e principalmente a grupalidade extrafísica, amparadora, que através de você está passando todas essas possibilidades, todas essas situações de melhorar o nosso entendimento científico, técnico, a respeito de dessoma, a respeito de reurbanização extrafísica. Então, nós agradecemos aí a Equipex, né, que está nos possibilitando todo esse conhecimento, agregando conhecimento em cima daquilo que a gente já trouxe, né, de experiência. E é interessante também, dentro das hipóteses aí desse aparelho, a questão também que a gente conhece de hemodiálise. O que seria a hemodiálise? Seria a retirada do sangue de uma pessoa, o qual vai passar por uma máquina, que é o dialisador, e vai purificar o sangue da pessoa e vai voltar para a própria pessoa para ela ter mais saúde física, mental e emocional. O aparelhinho que você referiu, por sua vez, pode ter também essa finalidade, a extração e a purificação do ectoplasma. E através da extração e da purificação, ele pode ser usado até, como a Cris comentou, para dar maior lucidez para consciências extrafísicas que precisam ser transferidas de uma
de um local da baratrosfera para outro local mais assistencial, entendeu? Então, quem sabe, por hipótese, que esse ectoplasma extraído e purificado pode ser usado para dar maior lucidez para essas consciências, para o processo de transmigração, processo de reurbanização extrafísica. Então, toda essa questão, uma coisa leva a outra, né? Um item da pesquisa pode levar a outras hipóteses e assim por diante. Então, é muito interessante mesmo, é uma frente de pesquisa bastante, assim, atualíssima, útil, né? E que todos nós devemos estar atentos, assim, para todas as informações que nos são passadas através da APROCIM, propriamente dita, através de projeções fora da APROCIM e assim por diante, né? Também ela fala sobre essa consciência amparadora, muito amorosa, né? E muitos aproximadores já viram no aproximário as consciências longilíneas, né? Alguém que viu o desenho que ela colocou, ela falou que essa consciência é muito alta, né? E alguém que já viu os longilíneos percebeu ele ser parecido com o que já foi visto, a Tânia que já viu, a Cris. A Zaide, né? Vocês querem falar? Os longilíneos que eu vejo, eles não têm essa parte musculosa realçada, sabe? A impressão que eu tenho é que eles são bem altos, sim, mas como se fossem muito, muito, muito magros. É uma interpretação diferente. A cabeça é maior do que o corpo, quase, assim, sabe? Quando você olha. Os longilíneos que eu visualizo são bem diferentes do que foi apresentado. Estão vendo? Tânia, Sim, pode falar, Tânia. Então, eu também, como a Cris, os longilíneos que eu percebo, eles são altos, né? Mas não tem essa musculatura toda. Eles são mais fininhos, né? Mais altos e finos, bem altos. Mas eu já vi, não necessariamente os longilíneos, eu já vi seres parecido com esse que a Isabel aí mostrou no desenho, tá? Lá na APROCIM. Normalmente, esse padrão de amparador que a Isabel colocou, né, através da ilustração, são amparadores que trabalham muita energia mais densa mesmo, né? Então, por esse trabalho energético volumoso que eles efetuam, eles podem apresentar esse tipo de musculatura desenvolvida, mas são aportes energéticos intensos que eles apresentam, então dá sim uma estruturação muscular muito grande, mas são consciências que manipulam energia volumosa, entendeu? E a energia um pouco mais densa. Pode falar, Isabel. Não, só vou comentar, não é assunto para agora, né? Mas quando eu fui na Baratrosferas, né, que eu já fui algumas vezes, eu fui com essa consciência. Isso. Eu fui acompanhada dele, junto com ele, o tempo todo ao meu lado, só para realçar o que o seu Walter está falando. Não, exatamente. E a gente sente mesmo, quando eles estão presentes, a gente sente no nosso holossoma mesmo um aporte energético muito grande. Eu, por exemplo, assim, já na fase 1 da APROCIM, que é a preparação do aproximador, eu já posso sentir o campo energético dessas consciências. É muito volumoso, que eu até comento, eu já sei que tem extraterrestre no meio aí, por causa do padrão da energia deles. Então, essa energia muito volumosa mesmo, parece até o Hulk, parece o Hulk, sabe, que a gente vê nos super-heróis, parece mesmo o Hulk, aquela consciência que manipula aquela energia de uma maneira muito intensa, muito volumosa, né, numa intensidade muito grande. E geralmente é para processos assistenciais da baratrosfera mesmo, porque ali exige uma manipulação da energia muito séria, muito assim pontual, né? Então é interessante. Muito potente. Muito potente, é a reurbanização de ambientex, de ambientes extrafísicos. Para a gente mudar o ambiente extrafísico, dentro do processo da reurbanização, tem que ter uma energia muito forte, muito violenta. É como
se fosse concreto, entende? Para construir um outro paravisual daquele ambientex. Então, tem que ser energia muito forte, muito densa, muito potente, né? Então, hipóteses, né? Como a Virgínia colocou. Não acredita em nada do que a gente está falando, entendeu? Você tem que vivenciar as suas experiências, né? As suas análises, as suas autocríticas e assim por diante. Silvana quer falar? Silvana? Oi. Primeiro, eu queria parabenizar a Isabel pela riqueza dos detalhes da apresentação. Parabéns, realmente. Sim. Muito assistencial, muito bacana mesmo. Eu queria só dizer que eu vi uma vez, exatamente nesse formato aí, com muita musculatura, na porta do aproximário, como se estivesse tomando conta ali da entrada do aproximário. E eu vi exatamente esse desenho que ela fez aí. Eu só queria dar a minha contribuição. Bom? Legal. Pessoal, o Cláudio, ele está pedindo, por gentileza, se pode colocar o desenho novamente aí do amparador. Tá? E parabéns aí, Isabel. Obrigada, gente. Esse é o amparador prateado que a Isabel fala, que acompanha em todas as aproxims e que a Silvana também falou de ter visto na entrada do aproximário. A Isabel também comentou sobre um relato de a ex-aproximadora, né, que também via essa mesma consciex na entrada do aproximário em todas as aproxims. E esse outro é o amparador que acompanhou a Isabel nas experiências do aparelho extrator, da paratecnologia extratora de ectoplasma. Agora, o que está sempre com ela na Aproxim é o amparador prateado. Então... eu acho que o Newton também tinha tirado o microfone para falar, Newton. Oi, bom dia. Bom dia, Parabéns, gente. Isabel. Muito boa a sua exposição. Na realidade, era eu que ia falar que também eu tinha visto esses seres longilíneos, mas na minha percepção, como a Cristina falou, eu sempre vejo eles mais longilíneos mesmo, menos musculosos e tal, mas como o professor Walter e a Virgínia falaram, eu acho que depende muito da situação onde eles têm que estar presentes, eles se fazem mais, mais musculosos ou não, dependendo do trabalho que está sendo feito e a percepção do momento que a gente vê. Mas realmente nos trabalhos dentro da Aproxim, em geral, a minha percepção é de que eles são mais fluidos, mais longos, né? Mais compridos, mas são seres muito bonitos que dá um grande prazer vê-los. Mas muito bacana, Isabel, sua apresentação. Parabéns. Parabéns, Isabel. O relato foi muito bom, a descrição foi boa, e você juntar esses relatos e transformá-los num processo de esclarecimento, eu gostei muito, achei muito legal. Tenho certeza que foi muito bom para o grupo e para aqueles que estão assistindo também. Tá bom? Parabéns para você. Obrigada. Também complementando, eu penso que na Aproxim nós temos várias equipes de amparadores extrafísicos, né? Então, tem a equipe dos longilíneos, que a Thalma falou, que acompanha a gente desde 2003, mas eu particularmente não vi esse amparador que a Isabel está falando, mas eu já tive percepção de consciências extrafísicas muito fortes. Eu não tenho clarividência, tá, gente? É muito difícil, mas eu tenho a percepção e eu consigo fazer a leitura daquilo que eu estou percebendo no campo.
E eu percebo a presença dessas consciências muito fortes, mas extremamente amorosas, que aí, quando elas estão no campo, elas geram na gente aquele sentimento imenso de gratidão, a gente fica emocionado, fica muito feliz. Isso acontece muito, eu, pelo menos, vivencio bastante a presença dessas consciências extrafísicas. Então, eu não sei se são essas consciências, mas pelo que você está falando, e conforme você, quando veio a imagem desse amparador, quando você passou para mim, eu tive muitos banhos de energia, e eu tenho essas sinaléticas que comprovam as minhas experiências através dos banhos de energia. Então, eu acho que tem tudo a ver aí, dentro da questão das hipóteses, das possibilidades, né? Então, dentro do que a Virginia está comentando, a própria natureza da APROCIM, né, é uma atividade de conexão interassistencial multidimensional. Então, o que ocorre com esse conceito? Várias equipes, tanto intra como extrafísica, vão participar dessa atividade de conexão interassistencial multidimensional. Então, pode existir dentro da APROCIM várias equipes que trabalham no planeta Terra, que trabalham em outros planetas também e que venham a participar da APROCIM, entendeu? Porque toda a interassistência, ela está interligada ao planeta Terra com outros planetas irmãos e assim por diante, por conta da transmigraciologia interplanetária, entendeu? E também dentro da própria estrutura da APROCIM, nós temos as centrais extrafísicas. Então, nós temos a central extrafísica das energias. Provavelmente são amparadores desse padrão que a Isabel está colocando, que manipulam, que trabalham a energia de uma maneira assim notável. São experts dentro do processo de manipulação energética. Nós temos a central extrafísica da fraternidade. Então, já é outra equipe de conscientes que trabalham mais o fraternismo, o universalismo, né? A compaixão, entendeu? Tem a central extrafísica da verdade, então, portanto, também amparadores que trabalham o esclarecimento. E a linha hipotética aí dos longilíneos, que nos acompanham desde o início, é mais na linha da mental somática, do esclarecimento. Por quê? Porque a APROCIM precisava ser construída, né? Precisava ser montada, ela precisava trazer os conceitos, os novos conceitos, dentro de uma técnica interassistencial planetária nova, diferente, universalista. Então, para se construir a APROCIM, inicialmente havia necessidade da presença de conscientes dentro desse viés mental somático, de setorização holopensênica, de oficina, de bolsão holopensênico, para criar todos esses conceitos mentais somáticos para se agregar dentro de uma atividade interassistencial planetária. De reurbanização. De reurbanização planetária. Porque o momento que o planeta precisava era de uma técnica mais assim, desse nível técnico, né? Então, existe essa equipe de longilíneos mais técnicos, mais mental somático, e existe também uma equipe, provavelmente, de longilíneos, também que manipulam a energia de uma maneira intensa. Então, dentro da APROCIM, você vai ter um pool de equipex, né, de equipe de amparadores extrafísicos especializados em cada setor, tá? Então, provavelmente tem também os paracirurgiões que também participam da APROCIM, que fazem a paracirurgia, né, que fazem a transmissão paraterapêutica de ectoplasma, de CONSIM para CONSIEX, de CONSIM para CONSIM. Também, provavelmente, existe toda essa equipe de paracirurgiões, né? Existe a equipe de paragestores, que vão trabalhar uma assistência mais social, dentro de um setor social específico, da educação, da saúde. Então, dentro da APROCIM, é o que a gente comenta, é um mix de equipes extrafísicas amparadoras, e de acordo com a sua especialidade pensênica, você vai se ligar mais com aquela equipe, entendeu? Então, você acessa mais aquela equipe, você percebe mais o padrão energético daquela equipe, por causa da sua especialidade pensênica, né, da sua afinidade
Pensênica é especialidade de assistência. E assistência, também, né? Entendeu? Então, é interessante, porque cada aproximador tem um perfil, né? E esse perfil específico vai ligar ele a uma equipe extrafísica com mais intensidade e vai trabalhar mais intensamente dentro daquele viés, daquela demanda interassistencial. Uma coisa que eu estava pensando, né, que eu gostaria de colocar aqui é que essas paratecnologias, né, são tão avançadas que eu penso que tudo que a gente tem de tecnologia, de adiantamento tecnológico aqui, já aconteceu no extrafísico primeiramente, né? Então, eu penso que daqui a uns anos, quando esse planeta tiver mais evoluído, a gente estiver num outro patamar de evolução, essa paratecnologia utilizada hoje, ela vai ser um equipamento aqui para auxílio no planeta Terra mesmo. Então, quem sabe, né, numa próxima ressoma, com isso que a Isabel trouxe, por isso que eu falei para ela que era importantíssimo a apresentação, porque o autoenfrentamento para fazer uma apresentação é muito grande, né, gente? E a gente entende isso, né? Mas é muito, muito valioso. Por quê? De repente, tudo isso que ela trouxe está aí gravado, está grafado, está gravado em vídeo, vai ter material escrito, ela vai fazer o relato no manual da Aprocim, e quem sabe numa próxima ressoma nós mesmos não vamos ler aquilo e falar, olha, veja só, eles já falavam desse equipamento antigamente que existia no extrafísico, é uma possibilidade, não é? Não sei se eu estou viajando na maionese. Mas aí também, veja como é interessante, uma coisa leva a outra, né? Então, pelo relato que a Isabel colocou, a gente também chega, ou pode chegar a uma conclusão, de que nós não devemos abandonar as pesquisas intrafísicas. Então, nós temos que estar abertos para os avanços da tecnologia aqui do planeta, da ciência, da física quântica, de todo esse material que está sendo trazido, né, desenvolvido. Nós não podemos fechar os olhos para essas coisas, porque uma coisa leva a outra, um auxilia ao outro. Não é? Então, esse aparelho relatado pela Isabel, ele poderia ser utilizado no intrafísico. Mas, para ser utilizado no intrafísico, nós temos que ter uma fundamentação técnica, científica, da física intrafísica, do processo físico intrafísico, né? Então, veja como é interessante, a gente não pode abandonar as pesquisas aqui do intrafísico, a gente não pode fechar os olhos e só se dedicar para a conscienciologia, não é bem assim. A gente tem que voltar os olhos também para as pesquisas dentro da ciência terrestre, daquilo que a gente pode trazer de inovação, né, e utilizar com as ideações extrafísicas. Você pega uma ideia no extrafísico e traz para o intrafísico, que é o processo da intuição, né? Os grandes inventores fizeram isso, captaram a ideia no extrafísico e aplicaram no intrafísico. Então, o que eu estou tentando dizer é que a gente também tem aqueles que têm a capacidade, né, que têm a condição de investir também na ciência intrafísica, porque aí pode fazer o casamento, a dobradinha evolutiva. Pega a ideia de lá e materializa a ideia aqui. Então, realmente é muito importante. E a gente sabe que processos de saúde ou de doença pode depender muito do volume do ectoplasma que a pessoa está apresentando. Então, a pessoa que tem um processo doentio pode ser acúmulo de ectoplasma numa região do corpo, ou um padrão de ectoplasma desequilibrado numa região do corpo. Então, de repente, esse aparelho, se existisse no intrafísico, você poderia fazer a retirada e a purificação daquele ectoplasma ali da pessoa e devolver para ele um ectoplasma mais limpo. Então, melhorando seu processo todo de saúde física, mental e emocional. Então, veja como é importante essas ideias, né? E é que elas possam ser trabalhadas pelas pessoas que têm essa condição de pesquisa, que são especialistas na área, né? Então, muito bom, parabéns. Abre um leque de opções, né? Muito bom. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Não, porque a apresentação do Walter a gente vai deixar para a próxima reunião,
porque o horário já terminou. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento. E antes de terminar, veja como é importante da gente selecionar os nossos relatos e apresentar aqui, nem que seja 5, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, entendeu? É muito importante porque a gente vai estar ajudando a dinamizar todo esse tipo de conhecimento, divulgar a interassistencialidade planetária. Então, fica aí o convite para o mês que vem. Aquele que quiser apresentar já vai, né, selecionando os seus relatos, já vai desenvolvendo. Liga aqui para a Virgínia, ou para a Cris, ou para qualquer outro aproximador, pedindo orientação, como fazer, e assim por diante. Vamos continuar expondo, relatando todas essas vivências. Não precisa ser com slides, quem quiser só chegar aqui e falar também, fica à vontade. Sim. É só se inscrever para a gente cronometrar aqui os horários, tá bom? Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigada. Parabéns, Isabel. Parabéns às equipes extrafísicas. Exatamente. E a gente se vê aí amanhã. Um beijo. Final de domingo. Um bom início de semana, gente. Tchau. Tchau, tchau.